Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da preparação para o próximo concurso de auditor fiscal da Cefaz do Paraná. Afinal, já sabemos qual será a banca examinadora. Tivemos o extrato do contrato publicado entre a banca FGV e a Secretaria lá da Fazenda do Estado do Paraná. E com isso a gente vai ter então a realização de um novo concurso muito em breve. O que falta? Falta apenas a publicação do edital, não é? Então a gente tem lá a autorização, a gente já tem lá a contratação da banca. Posteriormente teremos o quê? A publicação do edital e depois a realização das provas. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades a respeito desse cargo, né? Vamos falar também da última prova e por fim eu trouxe aqui um grande presente para você que está se preparando para essa prova. Eu trouxe aqui para você as últimas 20 provas aplicadas pela banca FGV na área fiscal. Então fica comigo até o final desse vídeo se você quer saber tudo isso mais um pouco. Antes disso, eu peço o like nesse vídeo e também peço que você se inscreva aqui no canal do Direção Concursos no YouTube. Combinado? Para quem não me conhece, me chamo Igor Sintra, sou professor de Contabilidade Geral e Avançada aqui do Direção Concursos, coordeno a área fiscal da casa e sou auditor fiscal da Cefaz de São Paulo. Então eu vou ficar aqui com vocês aqui ao lado, olha, para que a gente possa então discutir juntos essa grande possibilidade. Eu já cravei aqui, olha, edital iminente. Afinal, como eu disse, o extrato do contrato já foi publicado, né? Já foi divulgado, então o próximo passo é a publicação desse edital. Então o que a gente já sabe através do extrato do contrato? A gente já sabe que a banca é a temida Fundação Getúlio Vargas. Sinceramente, eu prefiro a FGV do que a última banca, aquela do concurso de 2012, Banca Cops U/UEL. Afinal, você tem muitas questões para praticar da banca FGV, você tem vários certames da área fiscal organizados pela banca FGV. Como eu disse, eu vou te dar aqui as 20 últimas provas que foram elaboradas pela FGV só nos últimos 10 anos. Então, você consegue, através desse estudo mais direcionado, né, conhecer a banca, né? Quais são os seus temas prediletos, o estilo da banca. É claro, a FGV ela também comete ali alguns equívocos, né? Como não anulação de questões bizarras, absurdas, mas enfim, isso é um outro papo. Mas a gente tem que concordar que é uma bela banca que produz ali boas provas. Tem ali os seus erros, mas tudo bem, não é? Quantidade de vagas, a gente já sabe, serão ofertadas 50 vagas para o cargo de auditor fiscal. Bom, remuneração inicial, né? Cuidado, provavelmente no seu edital virá ali uma remuneração menor do que essa, mas aqui eu estou considerando todos os bônus, estou considerando também auxílio à alimentação, que quase chega ali na casa dos R$2.000. Então você vai ter uma remuneração bruta na casa, olha só, aproximadamente R$28.000. Uma remuneração líquida vai ser muito boa, portanto, né? Então essa vai ser a sua remuneração bruta, efetiva, quando você estiver trabalhando enquanto auditor fiscal lá do Paraná. Requisito para que você concorra para esse cargo: nível superior em qualquer área de formação. E lembro que o extrato publicado, ele ainda cita que teremos provas objetivas, também provas discursivas, o que é uma novidade. No último certame de 2012 não tivemos provas discursivas, e provas de títulos, que inclusive lá no último certame tinha uma relevância grande, né? Uma relevância de 10% da pontuação total do último certame era a prova de títulos. A gente vai falar sobre isso. Então essas são as informações que temos do próximo certame, né? Do próximo certame, cujo edital deve ser publicado aí nos próximos dias, nos próximos meses. Comenta aqui se você vai encarar ou não o concurso de auditor fiscal da Cefaz do Paraná. Afinal, a área fiscal ela está recheada de certames aí nos próximos meses, né? Por exemplo, em 2025, a gente vai ter o quê? Cefaz Rio de Janeiro, Cefaz Paraná, a gente vai ter Cefaz Goiás, entre outros certames que podem pintar aí, pensando aqui em fiscos estaduais, né? Então, grandes possibilidades. Eu quero saber se você vai ou não encarar
o fisco aqui paranaense, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, olha, da última prova, né? A última prova que foi organizada aqui, olha, pela Banca Cops UEL, lembrando que esse concurso ele foi lá em 2012, né? Então há bastante tempo já é hora de ter um novo certame, não é? Na oportunidade foram oferecidas 100 vagas de auditor fiscal. Lembro que você teve ali duas provas objetivas, uma sendo aplicada pela manhã com 70 questões, um período ali de 4 horas para você resolvê-las, período da tarde 90 questões, 5 horas de duração, totalizando então 160 questões. Só lembrando que essa prova objetiva, ela tinha uma pontuação máxima de 100 pontos. Então, entre essas 160 questões, você tinha ali uma pontuação para cada questão de meio ponto, e você tinha ali alguns fatores, né? Um peso de multiplicação a depender da área de conhecimento. Então, totalizando tudo isso, você chegava em 100 pontos. Desses 100 pontos, existia ali um peso 9, né? Por isso que eu coloquei aqui, olha, 90% da pontuação total referia-se à pontuação das provas objetivas. A prova de títulos também valia os mesmos 100 pontos, mas como era peso 1 em relação ali ao total, isso valia então 10% da pontuação total. Então, provas objetivas 100 pontos, prova de títulos 100 pontos, mas havia ali um peso 9 para as provas objetivas, um peso 1 para a prova de títulos. Essa é a razão pela qual coloquei ali 90% e 10% respectivamente, não é? E você tinha ali, olha, critérios de eliminação. Critérios de eliminação. Eram basicamente dois critérios. Você teria que ter no mínimo 50% de pontos no total, ou seja, eram 160 questões, você tinha que aceitar no mínimo 80 questões para não ser eliminado da prova, e ainda você tinha que ter aqui, olha, 30% de acerto mínimo em cada área. A gente vai ver qual que é a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4, no mínimo 30%. Então veja que não era tão difícil aqui você sobreviver a essa prova, não era tão difícil sobreviver a essa prova, afinal, quando você tem ali um critério de eliminação de mínimo de 50% em cada disciplina, como a FGV já teve no passado, aí sim sobreviver à prova é muito difícil, praticamente é o que define ou não a sua aprovação, não é? Bom, aqui estão as áreas de conhecimento que a gente acabou de citar, né? Veja aqui, você tinha a prova 1 aplicada pela manhã, com duração total de 4 horas, e a prova 2 sendo aplicada no período da tarde, com tempo de aplicação de 5 horas, né? Então eram 70 questões na prova 1, sendo 50 questões de TI. Você não ouviu errado, TI aqui muito pesado. Deixa eu sair da frente, né? Deixa eu sair aqui da frente. 50 questões de TI, e veja que 40 dessas questões eram redigidas em língua portuguesa e 10 questões elas eram redigidas em língua inglesa. Então, muito embora a língua inglesa não era uma disciplina isolada, né? Você tinha que ter o seu domínio para resolver muito bem aí essas 10 questões, não é? Então, a TI era a disciplina mais importante do certame. Isso eu estou falando de um concurso de 2012. Então, certamente agora, no próximo concurso, esse que virá em 2025, certamente TI continuará a ser uma disciplina protagonista, né? Não sei se vai ser a mesma relevância, já era uma relevância muito elevada no último certame, mas certamente continuará sendo a disciplina mais importante desse certame, tá bom? Vamos prosseguir, olha, então essa aqui era a área de conhecimento A1, né? Então você tinha que ter ali no mínimo de 30% de acerto, ou seja, 15 questões, né? A2, você tinha 20 questões, então você tinha que aceitar no mínimo 6 questões, sendo que dessas 28 são de língua portuguesa e 12 de matemática, estatística e lógica, né? E lógica. Por fim, a área de conhecimento 3, você tinha 40 questões, lembra que o mínimo você tinha que fazer ali 12 questões, abrangendo então os direitos, né? Direito constitucional, tributário, administrativo, privado, né? Aqui tem civil, aqui tem empresarial, tem penal e tem a legislação tributária. E por fim, a disciplina A4, você tinha 50 questões, tinha que aceitar no mínimo 15, né, para não ser eliminado. Certamente o mínimo não é suficiente para que você seja aprovado, mas enfim, eram 50 questões de contabilidade e auditoria, né? Um belo peso também para a contabilidade. Bom,
Eu trouxe aqui para vocês, fiz uma análise para saber exatamente, né, dentro daquelas áreas de conhecimento, quantas questões foram cobradas por cada uma das disciplinas, para a gente ter uma ideia melhor, né? Porque quando você vê ali a área de conhecimento 3, ela engloba ali todos os direitos, são 40, quantas questões? São 20, né? Não, 40 questões, né? São 40 questões aqui nessa área de conhecimento 3, 20 questões ali de conhecimentos gerais, ele ainda fala, né? Olha, 8 de língua portuguesa, ele fala que são 12 de exatas, muito embora ele cita, olha, matemática, estatística e raciocínio lógico, mas ele não fala quantas questões para cada disciplina. Então, fiz isso para você. Então, aqui está a quantidade de questões que foram cobradas por disciplina efetivamente no último certame. Eu fiz esse levantamento para você. Então, olha só, da área 1, é claro, ali não era uma disciplina só, é claro que foram cobradas, então, 50 questões de TI. Aqui na área 2, o próprio edital já falava que seriam 8 questões de língua portuguesa, e assim o foi. Agora, lembra que ele citava ali de maneira genérica 12 questões ali de exatas, né? E eu mastiguei aqui para vocês, então, essas 12 questões. Foram 5 questões de matemática, foi apenas uma questão de matemática financeira, 2 questões de estatística e 4 questões de raciocínio lógico matemático. Então, totalizando ali as 20 questões da área de conhecimento 2. A área de conhecimento 3 eram 40 questões. Lembra que o edital falava ali de uma maneira global, 40 questões. E como que foi de fato no último certame da Cefaz do Paraná? Foram 14 questões de legislação tributária, 4 questões de direito administrativo, 5 de direito constitucional, 7 de tributário, 5 questões de civil, 2 questões de empresarial e 3 questões de direito penal. Então aí você tem uma ideia, né, principalmente para você direcionar melhor o seu estudo, como que você deve organizar sua carga horária para cada uma aí dessas disciplinas. Não dá para a gente tratá-las de maneira igual. Afinal, legislação tributária é muito mais importante, por exemplo, que direito penal, do que direito empresarial. Então, certamente, essa carga horária deve ser majorada para a legislação tributária. E aqui, entre as 50 questões, né, que foram cobradas lá na área de conhecimento 4, você teve 15 questões de auditoria, 10 questões de contabilidade de custos e nada mais, nada menos do que 25 questões de contabilidade geral. Então, trabalhando isso aqui numa tabela, né, para a gente analisar melhor a relevância de cada uma dessas 16 disciplinas que foram cobradas no último certame, eu trouxe aqui então para você, né? Trouxe aqui já considerando o peso, né? Lembra que eu falei? Cada questão dessa valia meio ponto, né? Meio ponto. Então, multiplicado ali pelo peso, você chegará ali no total. Eu desconsiderei esse ponto. Na prática, o que vai acontecer é que lá em 2012, a prova objetiva valia 100 pontos. Se você totalizar essa coluna total, chegará em 200 pontos. Só multiplicar por meio, você chegaria lá nos 100 pontos das provas objetivas. Mas enfim, pegando o número de questões, multiplicando pelo peso de cada disciplina, o que você percebe? Num total de 200 pontos, né? 200 pontos, 70 pontos era TI. 70 pontos era TI. Isso equivale então a 35% da prova. Mais de 1/3 da última prova da Cefaz do Paraná era TI. Lá em 2012, vai continuar sendo importante em 2025? Claro que vai. A TI vai continuar sendo importante no próximo certame da Cefaz do Paraná. Não sei se tão importante como aqui, né, 35%, mas certamente vai ser algo bastante relevante. Na sequência, a contabilidade geral era muito importante também, né? 25 questões, peso 1,4, portanto, 35 pontos num total aqui de 200, isso equivale a 17,5%. Então olha só que interessante, você tem aqui nesse certame 16 disciplinas, apenas duas delas, contabilidade e TI, representavam aqui 52,5%, mais da metade dos pontos possíveis. Então certamente o caminho do sucesso passava por um bom desempenho nessas duas disciplinas. Mas você tem também, olha, auditoria sendo muito importante, né, valendo aí 10%, legislação tributária valendo aí quase 9%, contabilidade de custos, né, certamente a disciplina aqui de maior custo-benefício de estudo, que é uma disciplina bem pequenininha e valia 7%. O que eu quero que você perceba
nesse momento é que apenas 5 das 16 disciplinas elas representavam quase 80% dos pontos possíveis. Então, de novo, certamente quem foi aprovado nesse certame teve um excelente desempenho nessas 5 disciplinas e buscou a sobrevivência nas demais, né? Não vai também largar, né? Vou deixar de lado as demais disciplinas, não dava, afinal você tinha o mínimo lá por área de conhecimento. Mas o que você percebe é que é o X, né? Para que você conseguisse a sua aprovação, certamente era o domínio dessas 5 disciplinas. Aí que a gente pode prosseguir aqui, olha, direito tributário valia aí 4,4%, direito constitucional civil 3,1%, administrativo 2,5%, português 2%, direito penal 1,9% e assim por diante, né? E assim por diante. Enfim, trouxe esse quadro só para você perceber como que você tem que estar atento, né? Como que você tem que estar atenta à relevância de cada disciplina, né? A relevância de cada disciplina. Isso a gente vai saber efetivamente quando o edital for publicado. Isso vai ser fundamental para que você direcione os seus estudos. Direcione os seus estudos, majorando a carga horária das disciplinas mais relevantes e deixando ali uma carga horária razoável, né? Afinal, você teria que garantir um mínimo de 30% em cada área de conhecimento para não ser eliminado do certame. Legal? Bom, o que mais que eu trouxe aqui para vocês em relação aí ao último edital? O último edital, lembra que eu falei que a prova de títulos valia 100 pontos, né? 100 pontos, peso 1, prova objetiva 100 pontos, peso 9. Então valia 10% do peso total. Tá bom, quais títulos foram considerados? Lá naquela oportunidade você tinha aqui, olha, a pontuação máxima, então 100, sendo que doutorado valia 35, mestrado 25, aí você tinha aqui certificações, né? Algumas certificações aí valendo num total aí de 40 pontos, totalizando então os 100 pontos. Bom, isso aqui é só curiosidade, afinal quem tem titulação tem, quem não tem corre atrás, né? Não tem muito o que fazer. Como é que vai ser no próximo edital? Eu não faço ideia. O que eu sei é que teremos provas de títulos. Agora, qual que vai ser a relevância dessa prova de títulos, eu não faço ideia. A gente vai ter que aguardar o edital. Imagino que não saia muito disso. Vale ali 10% da pontuação total, algo em torno disso, tá bom? Vamos aguardar o edital. Mas, novamente, isso aqui é só uma curiosidade. Afinal, se você não tem título, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Bom, dito isso, agora eu vou cumprir com minha promessa, trazer aqui as últimas 20 provas da área fiscal que foram organizadas pela Banca FGV. É uma excelente oportunidade, então, de você treinar essas questões, né? Treinar as questões dessas provas. Afinal, muitas das disciplinas que foram cobradas nesses certames também serão cobradas no próximo concurso de auditor fiscal da Cefaz do Paraná. Você pode estar pensando, professor, eu devo estudar só essas disciplinas aí que você citou no quadro? Tem nenhuma disciplina que eventualmente eu possa me antecipar? Bom, concurso da FGV a gente sabe que ela gosta, além dessas todas as outras disciplinas que foram cobradas na Cefaz do Paraná, um edital bem clássico da área fiscal, eu diria que economia e finanças públicas, né? Economia e finanças públicas não foi cobrado, as disciplinas não foram cobradas no último certame da Cefaz do Paraná, mas a FGV gosta bastante de cobrar em suas provas de fiscos estaduais. Então, eventualmente, se você quiser dar o pulo do gato, já estudar economia e finanças públicas, né? Nunca se sabe. Pode ser que seja cobrada, pode ser que não seja cobrada. Enfim, o último edital acaba sendo um belo parâmetro, afinal, são disciplinas bem recorrentes em certames também da FGV de fiscos estaduais. Bom, eu coloquei aqui para vocês, olha, últimas 20 provas organizadas pela FGV na área fiscal, para que você possa treinar, né? Para que você possa treinar aquelas disciplinas clássicas de fiscos estaduais. Então, essa aí, olha, vai ser inclusive aplicada no próximo final de semana, né? A gente ainda não tem a prova, né? A prova em si, mas questão aí de dias a gente vai ter isso à disposição. Então, o auditor fiscal lá do ISS Cuiabá, FGV organizou. 2024 a gente ainda teve técnico tributário de São José dos Campos, município de São Paulo.
2024 você também teve a reaplicação, né? Reaplicação da prova de auditor de finanças e controle lá da Cefaz do Amazonas. Cefaz do Amazonas, né? Você teve a aplicação lá em 2022. Mas para esse cargo, né? A prova apresentou ali um problema. Foram 10 questões de uma disciplina que não estava prevista no edital. Então, lá naquela oportunidade, a Banca FGV optou por anular as 10 questões. Só que daí muitos candidatos entraram na justiça dizendo que não foi isonômico esse tratamento, porque muitos alunos perderam tempo resolvendo aquelas 10 questões, analisando as 10 questões e, consequentemente, faltou tempo para analisar as outras questões. Então, decidiu-se pela anulação daquele certame, né? E as provas foram reaplicadas aí em 2024. Então, uma bela oportunidade aí de você se atualizar também. 2024 a gente também teve auditor fiscal de Iguaçu, ISS Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro. Também tivemos o auditor fiscal 2023 da Receita Federal do Brasil. Também tivemos, é claro, em 2023, a prova de analista tributário da Receita Federal do Brasil. 2023 foi um ano recheado, né? Tivemos também auditor fiscal, que lá na Cefaz, lá na Secretaria de Finanças do Rio de Janeiro chama fiscal de rendas, mas é o cargo de auditor fiscal, é o famoso ISS Rio de Janeiro, né? 2023 a gente também teve o cargo de fiscal de tributos lá da Cefaz do Mato Grosso, né? Tive o prazer aí de fazer um aulão presencial, inclusive, lá em Cuiabá, né? Tivemos vários alunos aprovados. Esse aqui é o cargo de auditor fiscal lá da Secretaria da Fazenda do Estado, não é? 2023 também tivemos o prazer de estar em Belo Horizonte para um aulão presencial. Tivemos também muitos alunos aprovados. Auditor fiscal da Cefaz de Minas, né? Excelente concurso aí do ano de 2023. E você teve também lá em 2022 a prova de agente de tributos da Cefaz da Bahia, né? Então essas são as 10 primeiras provas, são excelentes oportunidades que você tem de analisar essas questões e com isso conhecer o estilo de cobrança da Banca FGV. Muitas dessas questões elas se repetem ao longo dos anos, então é fundamental que você tenha esse conhecimento. Diria que não só em relação a essas provas que eu vou te trazer, né? Ainda faltam 10, mas também de outras provas, principalmente aí as aplicadas nos últimos 5 anos, tá bom? Continuando aí, olha, vamos continuar. Consultor do Tesouro, né? Consultor do Tesouro lá da Cefaz do Espírito Santo, muito embora aí seja um cargo que transita ali também pela área de controle, né? Mas enfim, é uma bela oportunidade que você tem de trabalhar questões da Banca FGV de alto nível, né? 2022 você teve o concurso de auditor fiscal da Cefaz do Amazonas, teve auditor de finanças e controle também da Cefaz do Amazonas, né? Eram vários cargos, inclusive técnico da Fazenda, então são 3 provas aí para você trabalhar. Além disso, 2021 você teve o concurso de auditor fiscal da Cefaz do Espírito Santo, 2018 auditor fiscal lá da Secretaria da Fazenda de Rondônia, lá chamam de Secretaria de Finanças, enfim, Cefim Rondônia, assim como o cargo de analista tributário no mesmo ano. 2016 você teve ISS Cuiabá, aliás, 2014 também teve ISS Cuiabá, né? Mas como eu peguei nos últimos 10 anos, ficou de fora a prova de 2014, que provavelmente é uma das provas mais difíceis da história da área fiscal. 2014 só 3 candidatos não foram eliminados. Então você tinha ali critérios de eliminação, só 3 candidatos não foram eliminados e tomaram posse. Por isso que você teve logo na sequência, em 2016, um novo certame. Afinal, aquele aplicado em 2014 não foi suficiente para preencher as vagas, né? 2015 você tem uma outra prova muito difícil, né? ISS Niterói, né? Uma prova de altíssimo nível fiscal de tributos de Niterói, também aplicada pela Banca FGV. 2015, no mesmo certame ali, você teve também prova para o cargo de agente fazendário. Então, aqui está o cumprimento da promessa. Essas são as 20 últimas provas, pelo menos que eu me lembrei, aplicadas pela Banca FGV na área fiscal. Se você lembra de mais alguma prova da área fiscal que não está nessa lista, comenta aqui nesse vídeo. O fato é que, se você deseja se tornar auditor fiscal da Cefaz do Paraná, esse já é o momento de você estudar de uma maneira mais direcionada. Já sabemos que será a Banca FGV, você já pode, inclusive, trabalhar todo o seu ciclo de estudos
pensando em questões da banca FGV. Não faltam questões para isso, não é? Só aqui da área fiscal eu trouxe 20 provas, né? Claro, eu quero que também você adicione outras provas de outras áreas dentro do seu estudo, né? Mas pense em provas de alto nível, como a área de controle, né? A depender da disciplina, como a contabilidade, você pode filtrar questões também específicas para o cargo de contador, o nível de cobrança é semelhante da área fiscal, e eu quero que você saiba que o Direção Concursos está aqui para facilitar a sua jornada, facilitar o seu caminho. Conte com direção nessa jornada, certamente a gente vai sim começar a escrever já a parte específica de legislação tributária do Estado do Paraná. Já conversei com o professor Eliezer Santos, auditor fiscal da Cefaz Goiás, aprovado também na Cefaz DF, Cefaz Santa Catarina, entre outros certames. Ele já disse que vai sim conseguir produzir um curso de legislação tributária estadual específico para o estado do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui para vocês. Olha, qualquer dúvida que você tem em relação a essa live ou qualquer outro assunto inerente à área fiscal, você pode me procurar através do meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, olha, instagram.com/profigursintra, manda uma mensagem para mim, terei o maior prazer em falar com você. Também vou fazer o jabá aqui no meu canal no YouTube, né, onde eu tenho vídeos de contabilidade geral e avançada gratuitos para você se atualizar, resolvendo aí questões recentes. Aqui está também o meu canal no Telegram, t.me/igorsintra. Combinado, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários sobre aspectos adicionais que vocês saibam a respeito desse certame que eu não comentei aqui. Eu quero saber qual que vai ser o seu próximo foco. Vai fazer Cefaz Paraná, vai também fazer Cefaz Goiás, vai fazer Cefaz Rio de Janeiro, enfim, vai fazer o que pintar. Cuidado, hein? É importante ter foco. Cefaz Rio vai ser Sebrasp, Cefaz Paraná vai ser FGV e espera-se que Cefaz Goiás seja FCC. Então é complicado também você querer abraçar todas essas possibilidades, porque o estilo de cobrança dessas bancas ele é bem variado, né? Mas enfim, isso é um papo para uma outra hora. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.